Macro-região em alerta contra o sarampo. A doença começou a gerar preocupação após os primeiros casos registrados em municípios. A vacina ainda é a melhor forma de prevenção. O secretário de Saúde de Ribeirão Preto participou de uma entrevista coletiva para falar do primeiro caso de sarampo confirmado na cidade. O diagnóstico foi positivo em uma criança que já havia passado por exames anteriormente. Os primeiros exames que foram feitos aqui mostraram que não era sarampo. Inclusive que tinha uma dose de imunoglobulina já compatível com uma vacinação. Mesmo assim, foi mandada a sorologia para São Paulo e a sorologia de São Paulo, primeira sorologia, mostrou sarampo. Como a gente estava ainda em dúvida, nós pedimos uma contraprova. E essa contraprova, na verdade, agora o Estado resolveu que nem vai fazer mais contraprova, diante dos casos que estão tendo em São Paulo. Então, é um caso confirmado, sem muita certeza, porque o quadro clínico não era atípico e a sorologia inicial não era de sarampo. Além deste caso, a Secretaria aguarda a confirmação de pelo menos mais 15 suspeitos, sendo 6 em crianças e 9 em adultos. Mesmo diante da primeira confirmação da doença, o chefe da pasta não vê motivos para desespero, já que foram feitos bloqueios por meio de vacinas para quem teve contato com as pessoas diagnosticadas com a doença. Está vendo? Está com febre, sintoma inicial muito parecido com gripe, com resfriado, febre, nariz escorrendo, mas aparece mancha no corpo, procurar uma unidade de pronto atendimento ou mesmo uma unidade básica de saúde e já chegar falando, olha, está aparecendo essas manchas no corpo. Diante da nossa epidemiologia, a gente vai suspeitar de sarampo. Para a pessoa o tratamento vai ser o habitual para virose, né? Repouso e hidratação, mas nós vamos pesquisar todo mundo que teve contato com essa pessoa e vamos reforçar a vacinação. Ribeirão Preto já viveu uma epidemia de sarampo em 1997. A doença foi controlada pelo mesmo sistema de bloqueio que está sendo feito agora. Nós damos, na verdade, aquela dose de reforço para que a pessoa que tomou a vacina já anteriormente também ative as suas células de memória e o bloqueio, na verdade, seja capaz de bloquear a transmissão. A doença também voltou a circular em outras cidades. Sertãozinho confirmou 3 casos. A doença foi diagnosticada em uma criança de 1 ano e em 2 bebês. 5 casos são investigados. Franca pode ter o pior cenário até aqui, 13 adultos sendo acompanhados. Em Monte Alto, uma mulher de 50 anos também apresentou os sintomas da doença. Ela deu entrada no pronto-socorro com manchas no corpo e febre. A Secretaria de Saúde do município aguarda laudo de exames que devem ser entregues em 10 dias. O caso dela, ela veio com febre muito alta, essas manchas típicas de sarampo, né, no caso, e a febre alta, coceira nos olhos, uma suspeita parecendo uma gripe, o nariz escorrendo, são tudo que indica que a pessoa tem sarampo. O médico suspeitou de dengue, descartou o caso após o exame, então passou para tratar sarampo mesmo. O sarampo é uma doença infecciosa por meio de um vírus e pode levar à morte em alguns casos envolvendo pneumonia. Para esse biomédico, os números na macro-região mostram um cenário preocupante. Há 2 fatores envolvidos aí. A questão desse clima que a gente está, em que nós vamos ficar mais em ambientes fechados, vão ter mais pessoas em ambientes fechados e aí você vai ter trocas de gotículas, de espirros, e o que pode favorecer a propagação do vírus, né? Porque esse vírus está circulante, né? E uma outra questão que a gente tem que tomar cuidado, a verificação se todas as pessoas estão com a sua carteira de vacinação em dia. A vacina é a forma mais eficaz de prevenir o sarampo. A orientação é vacinar pessoas de 1 a 29 anos com 2 doses. O mesmo se aplica a profissionais de saúde. Quem nasceu após 1960 deve ter pelo menos uma dose. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube.